vai falar com o professor Jorge Oishi, que é doutor em Estatística e Saúde Pública, porque o número, por exemplo, de pessoas com plano de saúde ativo, até o que a gente estava conversando com a Mônica, vem diminuindo. Mais de 1.000 pessoas entre dezembro de 2023 e março de 2024, isso aqui na cidade de Campinas, cancelaram os planos de saúde. Mais de 2.000 aumentou. Na verdade, houve um aumento, né, Guarizo? Por isso a gente quer entender essa relação, um leve aumento aí nesse número de pessoas, né? Quando a gente compara, por exemplo, aí os números, né? Houve um pequeno aumento e a gente vai entender isso melhor agora. Então vamos lá. Isso na região metropolitana de Campinas, né? Na cidade acabou acontecendo uma queda. Nós vamos conversar então com o professor Jorge Oishi, repito, doutor em Estatística e Saúde Pública. Professor Jorge, boa tarde, seja bem-vindo. Opa, boa tarde, pessoal. Muito obrigado pelo convite. E vamos lá, vamos ver se eu consigo responder alguma coisa para você. Nós agradecemos por aceitar nosso convite. É uma questão também econômica sair dos planos de saúde, né? A gente acho que ainda não pode chegar na análise do que se tem de vantagem ou não, professor. Em termos de vantagem, eu acho que não tem nenhuma, não. Eu acho que em termos de vantagem só existe desvantagem do ponto de vista da população, né? A população está sofrendo muitos tipos de carência, vamos dizer assim, com as várias crises que estão nos atingindo, e particularmente em relação aos problemas que estão acontecendo com os planos de saúde também, que estão sofrendo bastante. Eu tive contato um tempo atrás aí com um evento promovido pela Associação da Saúde Suplementar, em que a gritaria era geral sobre as dívidas dos planos de saúde privados. Ou seja, de tal forma que aumentou muito os custos, né, da saúde, dos cuidados com a saúde, né, e não houve um aumento, né, equivalente por parte do poder aquisitivo da população, fazendo com que a população esteja se afastando um pouco dos planos de saúde e agora, como as notícias mais frescas, né, nos falam, que os planos de saúde estão dispensando os usuários, ou seja, juntou as duas coisas, né, de tal forma que as notícias não são boas. Professor, e além também dessa questão de ter acesso ao plano de saúde ou não, a gente teve aí muitos casos de dengue, não só aqui em Campinas, em todo o país, mas aqui na região houve um crescimento grande do início do ano até agora, e houve muitos relatos, por exemplo, de pessoas que têm o plano de saúde e às vezes preferem ser atendidas na rede pública quando se trata de urgência e emergência. Então a gente pode associar também isso à qualidade do serviço que é oferecido mesmo para quem tem aí um plano de saúde. Certamente, porque desde a pandemia, né, aparentemente houve um afrouxamento das medidas, né, que em outras épocas seriam mais fortes, vamos dizer assim, inclusive o combate à dengue, né? Ou seja, houve um certo relaxamento por causa da própria força da pandemia. Então aí os municípios investiram menos, vamos dizer assim, desse ponto de vista da prevenção, cuidando aí do meio ambiente para evitar que a dengue se proliferasse. Ou seja, houve essa, não digo falta de cuidado, mas é um problema mais generalizado, com o aumento do custo de saúde foi impactante para todo mundo, né? Então essas doenças que estão surgindo, inclusive não só essas, né? Muitas outras que antes eram, já estavam controladas, hoje estão surgindo novamente, elas começam vamos dizer assim, a afligir novamente a população. Por isso que é um conjunto de coisas, né? Não é uma coisa isolada, é um conjunto de fatores que está afetando a sociedade hoje, de tal forma que nós estamos vendo as consequências dela aí, né, desaguando no SUS. Entre esses fatores, professor, também a gente não tem uma situação que cada hospital particular, por exemplo, aceita alguns convênios e outros não. Essa dúvida também não acaba levando pacientes para serem atendidos pelo SUS, mesmo às vezes tendo o plano de saúde? Olha, existem duas coisas que eu posso comentar a respeito disso. A primeira é que houve, de fato, uma melhoria no atendimento por parte da saúde pública, viu? Isso é uma coisa que pouca gente às vezes sabe, mas a gente que trabalha com dados, a gente vê que os cidadãos que são atendidos pelos postos de saúde, a grande maioria são bem atendidas. Então, está havendo uma compreensão mais ampla, né, em função desse tratamento que é administrado
administrado pela saúde pública, né, de cada município. Então, as pessoas estão aprendendo a confiar um pouquinho mais. Eu não digo que é generalizado, tá? Mas já houve uma melhora nesse aspecto. A gente que trabalha com avaliação, a gente está percebendo isso. Esse é um ponto. O segundo ponto é sobre essa questão da divulgação das informações, que elas não são muito, elas são mais, vamos dizer assim, elas atendem mais uma demanda, principalmente em relação às queixas, aos problemas, né, que afeta um pouquinho essa confiança que o cidadão tem nos planos de saúde, nos hospitais. Ou seja, de forma que a gente tem hoje, né, vários fatores que estão se unindo, não é um fator só, viu? São vários fatores que estão se somando para produzir na cabeça do cidadão, que recebe muita informação hoje. A informação hoje é desencontrada, é de todos os tipos, via redes sociais, né? Não estou falando da mídia especializada, estou falando aí, né, das redes sociais que divulgam, porque o cara não foi bem atendido aqui, ele coloca aquilo na rede, aquilo repercute muito, né, para muita gente acaba recebendo aquela informação, e aí aquilo abala um pouquinho a confiança que ele tinha. Enfim, é um monte de coisas que está acontecendo simultaneamente por causa da sociedade, do momento atual da sociedade, que não dá para a gente jogar a culpa em cima desse ou daquele, viu? É um conjunto de fatores que a gente precisa analisar melhor. Aí, os pesquisadores têm que analisar melhor para poder encontrar respostas um pouquinho mais, vamos dizer assim, contundentes a respeito do que está acontecendo. Mas não é uma coisa só. Aquela questão de... Eu que trabalho com saúde pública, a gente já sabe há muito tempo que não tem nada na saúde que seja fator único que está afligindo, tá? A gente fala da dengue, mas a dengue é por causa do mosquitinho. Não, tem o mosquitinho porque as pessoas estão relaxando, tá? Não é uma questão única, é um monte de coisa que visa, vamos dizer assim, atingir o cidadão dessa ou daquela forma, de tal forma que as pessoas não sabem exatamente o que está acontecendo. E como não sabem o que está acontecendo, o melhor é deixar para lá e não se cuida. Então, por exemplo, essa parte aí dos cuidados devido à saúde mental, né, que é outro fator que está impactando bastante na saúde pública. Porque até um tempo atrás não havia muito essa questão da saúde mental, embora houvesse, não é tão acentuado quanto agora. Esse problema da saúde mental é um problema global, não é só do Brasil, é um problema do mundo. Mas aqui no Brasil, em função, vamos dizer assim, da falta de conscientização do cidadão em relação aos seus próprios autocuidados, né, ele não sabe o que fazer e ele acaba tendo um problema, porque ele tem um problema mental muito sério, né? Ele não sabe o que está acontecendo, ou seja, a pandemia impactou demais isso aí na vida das famílias, né, das pessoas, de tal forma que isso aí acaba desembocando em problemas físicos, né, e ele procura ajuda onde? No serviço de saúde pública. Então, veja que é um conjunto de fatores que está atuando e que precisa ser olhado nesse conjunto. Soluções individuais, como o próprio evento da saúde suplementar já mostrou, e não tem uma solução única. Não existe solução única. Então, o que eles estão pensando? Saúde suplementar para evitar que diminuam os planos, diminua o contingente de usuários dos planos de saúde privados. É fazer com que, né, a coisa vá para o lado preventivo. Só que o lado preventivo não é simplesmente você chegar no cidadão, olha, se cuida porque senão você vai ter esse problema. É preciso ter todo um trabalho de conscientização, né, para fazer com que as pessoas entendam, né, vamos dizer assim, a importância deles se cuidar para evitar que ele fique doente. Então, mas isso aí não é apenas uma ou outra instituição que vai causar isso aí. É preciso um trabalho coletivo, juntando serviço público com serviço privado e com toda vamos dizer assim, a imprensa ajudando, né, a dizer para o cidadão, olha, cidadão, a tua saúde é fundamental, porque hoje, né, todo mundo sabe da importância da saúde, ninguém nega isso aí. As pesquisas que a gente faz mostram isso para a gente, que a saúde geralmente é o segundo item mais importante depois da família. E, portanto, as pessoas já estão entendendo, mas só que ainda, essa questão do entendimento que a saúde é importante, é mais se ele vai ser bem atendido ou não, mas não em relação à consciência dele ter que se cuidar. É isso que eu trabalho hoje. Eu tenho uma startup que trabalha com felicidade tanto nas organizações como nos municípios, justamente para ajudar a conscientizar o cidadão da importância dele se cuidar. Sim. Tá? E por isso que a gente tem dados aí para, né, vamos dizer assim, para dar embasamento porque eu estou falando. Eu não estou falando assim somente porque eu ouvi falar.
Muito Ok. bem, Que a agradeço gente então ao trabalha com professor dados Jorge, que fazem essa afirmação. Ok? Obrigado, professor. professor Jorge Oishi conosco, ele que é doutor em Estatística e Saúde Pública. Obrigado. 3 em ponto, repórter CBN.